Aceitando a suposição de que a igualdade substantiva de todo ser humano, logicamente, precede qualquer ser humano concreto, deve-se também admitir a evidência de que nenhum agente humano racional nasce em um mundo sem história. A condição original do ser humano é existir em um mundo historicamente repleto de ações do passado e seus efeitos empíricos, que levaram e ainda levam a indivíduos, culturas, sociedades claramente identificáveis, seus elementos distintivos. Olá, esse é mais um episódio da série Livros de História em 30 Minutos, um programa da Associação Nacional de História. E esse que vocês acabaram de ouvir é o professor Estevão Chaves de Rezende Martins, professor emérito da Universidade de Brasília. E o professor Estevão está hoje conosco para falar de um artigo recém-publicado, que eu vou colocar aqui na transmissão para que a gente veja, publicado na revista Territórios e Fronteiras, chamado Consciência Histórica e Formação de Identidade, Mútuas Dependências. É um artigo que está, nesse momento, apenas em inglês, mas que reflete e que sintetiza um tema constante de reflexão do professor Estevão, e um tema central na teoria da história clássica, que é o problema da consciência histórica. Então, sem mais delongas, né, vou pedir a todos e todas que estiverem nos assistindo que compartilhem esse vídeo, que cliquem aí na opção curtir para ajudar ele a chegar a mais pessoas. E eu vou pedir ao professor Estevão, então, que nos fale rapidamente do objetivo desse artigo, né, e de como ele está estruturado. Professor Estevão, obrigado por ter aceitado o convite da Ampul Brasil e bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês, esperando que aproveitem ao máximo essa bela iniciativa que nos permite trocar ideias e trocar também um pouco em miúdos, o que pode parecer a alguns uma reflexão, quem sabe, árida e abstrata. No fundo, ela tem uma intenção muito precisa, essa reflexão, que eu venho discutindo com muitos colegas por esse mundo afora, que é de saber como é que eu concilio para a reflexão histórica o caráter individual muito concreto, muito de carne e osso, de que todos nós somos feitos, com uma reflexão que, de alguma maneira, tem que ultrapassar, digamos assim, as restrições que decorrem do fato de que todos nós vivemos, cada um, num presente próprio, que pode ser um presente muito individualizado, como pode ser um presente coletivo, que é o dia de hoje, ou no máximo o dia da memória mais recente, no qual nós nos situamos. Sobre essa reflexão acerca do momento em que nós nos situamos, é necessário recorrer, para sustentá-la, para fazê-la mais precisa, a uma segunda reflexão que recorre ao tempo passado, ou seja, digamos assim, às origens que tornaram o tempo presente viável, e a conexão entre esse presente e o passado nos dão elementos para imaginar o que pode daí decorrer para amanhã, para o futuro. Então, no fundo, existe uma concretude muito precisa e existe, em seguida, uma certa abstração, na medida que quanto mais para trás no tempo, tanto menos concreta vai ficando a lembrança, e o que nos leva a todos os que fazem pesquisa histórica em grau mais ou menos sofisticado a depender mais e mais e mais do testemunho, da fonte, da informação registrada, do que resolveram do passado as pessoas registrar o que fizeram, e o que resolvemos nós hoje registrar o que fazemos. Porque daqui a um certo tempo, outros terão que pensar sobre o que passado os fez e o que eles entendem desse passado para poder lidar com o mundo de hoje e, eventualmente, imaginar qual será o mundo de amanhã. Professor Estevão, talvez um elemento central do seu artigo e da reflexão sobre consciência histórica, que não é tão simples de compreender, é que a categoria de consciência histórica fala sobre o caráter histórico da consciência. Não é a consciência histórica enquanto
uma concreção específica de uma sociedade demarcada no tempo e no espaço, mas é sobre como se estrutura a própria consciência. Então, como esse programa é voltado para o aluno de graduação, para o curioso nos estudos históricos, ou mesmo para o aluno de pós que quer reforçar aí o seu conhecimento de alguns pontos, nos explica um pouquinho mais o que é essa ideia de que a consciência está historicamente estruturada, a consciência humana. A minha reflexão tem dois grandes pressupostos. O primeiro pressuposto é que, sem uma consciência de si e sem uma consciência do tempo do qual você é, de alguma maneira, resultante, e daquele tempo de que você é, de alguma maneira, um coautor, você não consegue saber direito quem você é. Então, o primeiro grande elemento dessa consciência histórica não é um universo abstrato de entes desencarnados. É um universo concreto de pessoas muito precisas, que precisam saber do que elas são feitas. Tem, obviamente, elementos psicológicos, tem elementos antropológicos, tem elementos sociológicos, tem elementos políticos e assim sucessivamente. Mas a reflexão histórica, ou seja, o modo pelo qual o indivíduo organiza a própria realidade do seu ser, por isso eu falei de identidade, é talvez um momento que é voltado para a arrumação de si para dentro. Mas a arrumação de si para dentro não se faz no universo paranoico, ou esquizofrênico, descolado do mundo. Há até gente que procede assim, mas aí ele perde o canal de comunicação com o seu tempo. Então, é preciso, primeiro elemento, a consciência histórica contribui de forma, digamos assim, um pouco pleonástica, mas consciente por parte do indivíduo, para ele saber quem é. Depois há um elemento coletivo. Nós vivemos em grupos sociais, mais ou menos grandes, nós vivemos em grupos socialmente marcados por uma cultura legada ao longo do tempo, e, por conseguinte, há elementos comuns que fazem uma espécie de tessitura, junta as pessoas como se estivesse numa rede. Não é? Pode ser até uma rede física, mas aí cabe menos gente. Melhor que seja uma rede mental, em que cabe todos quantos nós quisermos considerar como participantes daquilo que faz com que eu seja o que eu sou. Pode ser a linguagem, pode ser a religião, pode ser o território, pode ser o gênero, pode ser aquilo que a pessoa tome como âncora de referência. Mas o importante é que nada disso acontece fora do tempo. E o tempo é uma realidade mental organizada para que nós ponhamos ordem entre ontem, hoje e amanhã, com tudo que isso comporta. E, dessa maneira, o tempo é fundamentalmente uma realidade histórica. Ele, no fundo, história aqui etiqueta a condição humana de ser na realidade empírica em que todos nós nos encontramos e à qual nós recorremos para saber como é que isso se estrutura, como é que isso se organiza. Damos relevância a uma coisa, menos a outra, insistimos num aspecto e menos no outro, e assim sucessivamente. Esse tema, né, do tema da consciência histórica, o tema de como está construído teoricamente as condições pelas quais nós conseguimos existir enquanto seres humanos, né, que são condições históricas da consciência, a organização do tempo entre passado, presente e futuro, né, não significa que isso vai impor um modelo único de história, né? A gente vive um tempo onde a gente está muito preocupado com a diversidade de histórias. Então, a existência da categoria consciência histórica, ou a descoberta da categoria consciência histórica, enfim, ela é um limitador, ela dificulta a existência de múltiplas histórias, são elementos contraditórios. Como você vê essa questão, professor? Eu entendo, digamos assim, uma certa preocupação com aquilo que eu chamei já em outras ocasiões de imperialismo categorial. Ou seja, ao longo da história concreta, descobriu-se que, em particular, quando se estuda a história das colonizações europeias pelo planeta fora, mas não só europeias, porque há colonizações também no mundo asiático e no mundo africano em menor escala, mas na realidade a pretensão de entender que uma determinada visão de um mundo é única e tem que ser transformada numa imposição universal, é um anseio muito banal nos grupos sociais e em muitos indivíduos.
E o que vale tanto para um eventual modelo eurocêntrico, como se costuma frequentemente dizer, ou euro-americano, mas também vale para você tentar achar que o mundo inteiro só se explica mediante algum tipo de referência a uma cultura, lá sei eu, do Tibete, ou Brahmani, ou ainda de algum grupo indígena da América do Sul. Quer dizer, a lógica do risco de um imperialismo categorial é grande para qualquer lado. O que me parece fundamental é que a consciência histórica é uma característica de qualquer pessoa que pertença à nossa raça, ao nosso gênero humano. Não importa agora se o preenchimento dessa consciência histórica, que só pode acontecer se você estiver vivo, se você souber interagir com o meio no qual você se encontra, no nosso caso aqui, que você conheça a língua portuguesa para saber do que está sendo falado. Frequentemente as pessoas, quando não têm este elemento, esse trampolim cultural que é a linguagem, considera a linguagem que não entende como uma linguagem alienígena, quem sabe até hostil, e, por conseguinte, pelo desconhecimento, transforma em hostilidade, o que é um equívoco, para mim, demasiado banal, demasiado primário para ser defendido por quem quer que seja, assim como o fato de você transformar a diferença entre pessoas, seja por gênero, seja por cor de pele, seja por idade, seja lá pelo que for, em plataforma de conflito, ou em vez de plataforma simplesmente de constatação que o modo concreto, empírico, de como a consciência histórica está preenchida na cabeça de um amigo, colega e mesmo de um total desconhecido que vive na África do Sul, ou se nós quisermos no Zimbábue, ou no Vietnã, ou no Brasil, não importa. O que importa é reconhecer que cada um de nós, em qualquer ponto que nos encontremos, independentemente de sermos estudantes ou pesquisadores de história, nós, individual e coletivamente, precisamos assentar o nosso próprio modo de referir-se a nós mesmos, ou seja, a identidade. Não é um identarismo que faça, por exemplo, que você use o fato de que um ucraniano não seria igual a um russo e, por conseguinte, historicamente, eles estariam destinados a entrar em conflito. Mas não é isso. Isso é que, de um jeito ou de outro, russo, ucraniano, brasileiro, mexicano ou guatemalteco são pessoas que precisam de saber exatamente como elas se situam no tempo e no espaço. Então, a consciência histórica é, na realidade, uma forma de entender que a gente do nosso gênero precisa de uma reflexão organizadora do tempo que lide com passado, presente e futuro. Estevam, agora na sua resposta, você trouxe uma categoria nova, não é? Que o seu texto é sobre identidade, né? Qual a relação entre produção de identidade e consciência histórica? E você trouxe a palavra, que é uma palavra muito disputada nas sociedades hoje, que é identitarismo, né? Compreensões identitárias. Eu estudo história dos conceitos, sou um leitor do Koselleck, eu sei que um conceito histórico é disputado, ele não tem definições, não é? E me parece que o conceito de identitarismo, tem sido disputado na cena pública. Mas como você vê a relação entre identidade e identitarismo? Como você diferencia, ou se é que você diferencia essas duas categorias? Bom, é evidente que eu diferencio, senão a gente não usaria a versão mais irônica. Quando você cria um neologismo como identitarismo, é porque, na realidade, você está tentando aludir à seguinte situação. Sem identidade, nós não conseguimos ser. Tanto que as crises de identidade são constantemente citadas quando há um momento em que as pessoas parecem desorientadas e, particularmente, prejudicadas na sua capacidade de tomar decisões. Mas, quando você transforma essa identidade, que eu considero incontornável, não há quem possa abrir mão dela, não é? Numa plataforma não apenas de distinção dos demais, mas uma plataforma de oposição aos demais, de modo de afirmar que, se eu não aniquilar um outro que tem uma determinada identidade que eu erijo em ameaça à minha, seja como for, eu tenho que aniquilar a famosa história da inimizade clássica entre franceses e alemães em torno do Rio Reno, entre brasileiros e argentinos em torno do Rio da Prata, entre índios
em toda a extensão da América do Norte e a implantação da organização político-econômica e social da colonização americana, francesa e espanhola naqueles gigantescos espaços. Se você transforma as identidades de referência que são incontornáveis numa plataforma de conflito, numa justificação de oposição, num pretexto, eventualmente, até mesmo de combate e, quiçá, de aniquilação, você descamba para o que costuma se chamar, e muitas vezes não de uma maneira muito pacífica, de identitarismo. Ou seja, você utiliza, digamos assim, uma boa ideia para deturpá-la e, com isso, comprometê-la. Evidentemente, com isso, em alguns casos, por razões políticas contemporâneas de afirmação de indivíduos ou de grupos em situações que lhes são adversas. A história recente do Brasil tem muitos exemplos, mas, por exemplo, um dos bons exemplos sobre uma versão do identitarismo é a discussão que tem em torno das ações afirmativas, em torno da redenção histórica que o Brasil deve àqueles que são descendentes de escravos. Por conseguinte, todo o sistema de cotas, que não diz respeito exclusivamente aos descendentes de escravos. Mas isso é bem um desses casos em que nós nos encontramos diante de uma situação na qual descambar da necessidade da identidade para um identitarismo eventualmente muito conflituoso mostra como é que essa noção tem sido utilizada em muitos lugares e não só aqui. Em seu texto, em mais de uma oportunidade, você diz do caráter metafísico, né, da noção de consciência histórica, do caráter metafísico de algumas categorias do pensamento histórico, inclusive. Isso entre historiadores, somente jovens historiadores aí que estão em formação, gera sempre muito ruído, né? Porque a palavra metafísica virou uma espécie de palavrão, né, em certo vocabulário contemporâneo. Então, explica um pouquinho mais para a gente o que significa esse caráter metafísico dessas categorias, como passado, presente e futuro, ou a própria categoria consciência histórica. Na realidade, nesse aspecto, nós podemos nos basear fundamentalmente num velhinho grego com alguma idade já, chamado Aristóteles. Quando você lida com ideias, conceitos ou categorias que pretendem ou que são afirmadas, pretendem ser ou são afirmadas como universais, você está atribuindo à espécie humana como um todo, a que já foi, a que é e a que será, uma qualidade que você considera comum a todos, igual para todos. Normalmente, à medida que o tempo passou ao longo dos séculos, tende-se a considerar essa qualidade como uma qualidade vazia. Como Aristóteles diria, uma página em branco, mas a página está ali. Historicamente, ela é preenchida, e nós vivemos num mundo, como eu escrevo, cheio de história, não tem para onde correr. Essa página veio toda preenchida. Você passa a corrigi-la, a escrevê-la, a fazer, eventualmente, exclusões ou inclusões, e assim sucessivamente. E essa arrumação da página é a questão da sua reflexão pessoal, mas que acontece no meio social. Então, quando se fala de metafísico, significa que nós temos categorias, por exemplo, noção de direitos humanos, nós sabemos que elas é uma noção, primeiro, é plural, segundo, ela está preenchida por uma experiência muito precisa, político, social e econômica, do final do século XVIII para cá. No entanto, dificilmente você encontrará alguém hoje que discuta que a noção de direitos humanos é uma categoria metafísica que todo mundo acha que se aplica ao universo todo. Exagerando um pouco, a galáxia e mais aonde houver pessoas que se identificassem com a categoria de ser humano. Então, nesse aspecto, a noção de metafísica é muito aristotélica, ou seja, como ela é, aspas, vazia, e o conteúdo vem da realidade empírica, e cada realidade empírica é o que ela é, senão a gente não precisaria nem pesquisar, não é? Tudo seria padrão, uniforme, deveria ser chatíssimo se assim fosse. Né? Então, você tem uma realidade que supõe que um aborígene da Austrália, até a palavra aborígene, bem se vê que é uma palavra que veio a bordo dos navios, na verdade, foi criada no universo antropológico europeu, as sociedades originárias australianas, né? Como as sociedades originárias da América do Sul ou da África, de onde for. As pessoas que as compõem são dotadas das mesmas características racionais, judicativas, intelectuais, históricas, conscienciais, que estão, obviamente, presentes e preenchidas e, digamos assim, compostas por uma gigantesca história própria.
né? E não é simplesmente uma história que só se ficou olhando num sistema de funil, ou seja, quem está do lado da ótica, por exemplo, do navegador europeu que esteve por ali, e que seria o único capaz de descrever. Não, houve um momento que havia essa espécie de pretensão, mas agora já se entende que cada pessoa e cada sociedade tem a sua própria originalidade que preenche essa noção, aspas, metafísica, fecha aspas. Não sei se você concordaria com a seguinte formulação, Estevão. Digamos, a história da historiografia e do pensamento histórico, né, digamos, ocidental, entendido de maneira alargada, ele produziu um conhecimento. Há diversas categorias que nós usamos hoje foi produzido, inclusive, digamos, entre o século XVIII e o século XX. Né? Fala-se até, diversos autores celebraram a ideia, lembrar que Meineke, as origens do historicismo, né, celebraram a descoberta da consciência histórica, descoberta de categorias históricas fundamentais. Na história da filosofia, a gente sabe a importância de um autor como Husserl, né, na descoberta da estruturação temporal da consciência. Mas a questão é que, na própria história do pensamento dos séculos XVIII e XIX, essas descobertas vieram acopladas a identitarismos, a naturalizações culturais, a hierarquias. Não é? Em algum momento se achava, né, que povos com consciência histórica eram superiores a povos com consciências históricas, né, no uso até inadequado da categoria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí desse momento identitário europeu, né, desse momento eurocêntrico, e como a gente pode separar uma coisa da outra. É possível separar esse conhecimento teórico que é produzido, digamos, de todo esse aparato cultural etnocêntrico que é segregado quase que em tempo contínuo a essas descobertas? Bom, realmente esse é um risco constante. Eu não conheço ainda nenhuma vacina para esse tipo de problema. Como eu defendo a tese de que não existem pessoas abstratas e, por conseguinte, não existem culturas vazias, então sempre existe o risco de que tal ou qual cultura, por razões econômicas, políticas, sociais, preconceituais ou xenofóbicas, ou o que nós quisermos como análise etnológica que possa mostrar como isso surgiu, que consideram a si, muito ateniensemente, como o umbigo do mundo. Ou seja, eu sou a referência, o resto tem que ser hierarquizado sob essa referência. E, infelizmente, eu vou dizer, desde que o mundo é mundo, ou pela força das armas, ou pela força do dinheiro, ou pela força da dominação ideológica, o mundo parece estar ao sabor de constantes e intermináveis tentativas de hierarquizar o resto com respeito a mim. Que seja agora os impérios coloniais clássicos que nós conhecemos da Idade Moderna, que sejam os conflitos nas guerras do Peloponeso, que sejam as disputas pelo comércio e pela navegação no Mediterrâneo, que seja a briga pelas linhas de fornecimento de especiarias e de outras mercadorias no espaço asiático. Essa hierarquização parece ser um dos defeitos da hipervalorização de mim com respeito ao outro. Por conseguinte, que a minha identidade é, por assim dizer, a boa identidade. O resto é o resto, e esse resto, eventualmente, seria, digamos assim, ou obrigado ou levado a se submeter. Há muitos autores europeus que já entenderam isso. É também uma das razões, e americanos, mas também no Brasil, e no México, na Argentina, em Deus sabe mais em quantos outros lugares, que aprenderam o seguinte: se eu defender a hipótese de que o resto é resto, que eu sou a identidade prevalente, o identitarismo está atrás da porta com um taco de beisebol para lhe dar uma pancada na cabeça, porque você tem que se submeter a essa versão hierarquizada. Infelizmente, aqui há um misto entre o meu otimismo rousseauano, que sobrevive ao longo do tempo, com o fantasma ameaçador do realismo de Hobbes, não é? Que diz, por mais que a gente faça uma tentativa de, digamos, construir uma atitude de tolerância, viva Locke, né, de entendimento negociado e tudo mais, o risco de que o lobo reapareça e nos transforme todos em inimigos de todos não desaparece. O mundo que vivemos hoje o prova.
Obrigado. Sempre tem um momento aqui no programa que eu peço para os convidados ou para a convidada falar um pouquinho dos bastidores da pesquisa. Então, no seu caso, isso é muito mais relevante. O seu artigo está em inglês, em uma revista brasileira, talvez alguns colegas possam estranhar isso. E o seu artigo é um artigo, como eu falei, é uma espécie de teoria clássica da história, numa cápsula. Assim, é um artigo curto, mas que trata de conceitos centrais da teoria da história na tradição ocidental. Então, assim, quais as dificuldades e quais os desafios para fazer teoria da história da perspectiva do Brasil hoje? E que conselhos você daria a um jovem ou uma jovem historiadora que queira seguir nesse caminho? É uma coisa muito pragmática. Eu, há muitos anos atrás, defendia com unhas e dentes uma versão modesta, meio tupiniquim de identitarismo, que era, se os outros quiserem entender o que a gente faz no Brasil, que aprendam português. E há muitíssimos pesquisadores de renome internacionais, para os quais o português não é a língua materna, que o fizeram, aprenderam português, não digo que para bater papo no botequim, mas também ajuda, mas para poder pesquisar e discutir e publicar, etc. Entre mentes, um dos elementos identitários da circulação internacional de ideias passa por uma espécie de nova língua latina, que não é latim, que é o inglês. Então, eu percebi que, em particular na comunidade de quem discute teoria e metodologia da história, a história da historiografia, há muitíssima gente com contribuições relevantes que não são pesquisadores de história do Império Luso brasileiro, ou do Brasil, ou da América do Sul, e, por conseguinte, não têm razões de motivação pessoal para estudar em português ou em espanhol, ou, às vezes, nem mesmo em francês e italiano. E, por conseguinte, valia a pena que, conforme o tema, sobretudo se for um tema que está sendo discutido internacionalmente, como é esse da consciência histórica e da identidade, que você não ficasse como uma espécie de grande desconhecido na sombra dos bastidores, e que pudesse passar para o palco, e aí a luz que ilumina o palco fala inglês. Razão pela qual eu participo muito em inúmeros congressos internacionais, e em 2020 houve um grande, relevante congresso organizado pelo colega austríaco Alois Ecker, que foi realizado na cidade de Graz, mas foi realizado virtualmente, né? E os temas que eu coloquei nesse artigo eu discuti nesse congresso, testando um pouco a reação dos colegas para saber o grau de acerto ou de erro que pudesse contaminar aquilo que eu estava pensando. E eu agradeço, aliás, a todos que participaram desse debate, porque eu pude utilizar muitas das reações para ajustar o texto. Porque, como você disse, no momento que você tenta colocar um imenso período de tempo de reflexão dentro de uma cápsula, tem muito assunto que fica para o lado de fora e não consegue aparecer, senão você não acabaria nunca. Mas a minha ideia é o seguinte: assim como você, para fazer um concerto de marcenaria na sua casa, iria atrás de um martelo, de um serrote, de uma chave de fenda, de um alicate, assim, para que você possa fazer com sua marcenaria reflexiva no campo da história a partir da experiência sul-americana e brasileira, que hoje, em teoria da história, em história da historiografia, é mundialmente relevante e top de linha, você, de vez em quando, é bom que você jogue um pouco no espaço internacional, nessa ribalta internacional, uma luz em língua inglesa, que provavelmente circula ainda mais do que o que você escreveria eventualmente em francês. Eu não falo em chinês, porque aí, embora eu tenha alguns colegas e amigos chineses e japoneses, mas que todos trabalhamos com o projetor de luz em inglês no palco. É que, na verdade, a comunidade de pesquisadores, né, produzindo em teoria da história no mundo não é muito grande. Não. E é uma comunidade muito transnacional. Então, como em muitos outros campos de especialização na ciência, né, hoje, quando você precisa juntar uma comunidade transnacional que está discutindo temas de modo verticalizado, de modo altamente especializado, você precisa assumir uma língua de mediação, né? E essa língua hoje tem sido o inglês, como no passado já foi o francês, né? Já foi o latim, né? Já foi o grego. Então, sempre quando a gente pensa na existência de uma república das letras transnacional, há uma tendência de haver uma língua de mediação
Mais naturalmente no nosso caso, eu acho que o Brasil é muito bem servido, né? E tem uma comunidade de teoria da história, de história da geografia, que é capaz de fazer esse diálogo e que, ao mesmo tempo, mobiliza também internamente. Né? A gente tem muita coisa em português, muita coisa traduzida, mas muita coisa também produzida pelos nossos colegas. Hoje você pode dar um curso de teoria da história só usando textos em português e o curso estará muito bom, muito atualizado, não é? Então não há esse problema, felizmente. O professor Estevão, ele é também um dos grandes especialistas em história das relações internacionais, em teoria das relações internacionais. Ele publicou diversos livros, diversas coletâneas, atuou e atua de maneira sistemática também nesse campo. Eu não poderia deixar de passar a oportunidade de pedir que ele falasse, mesmo que brevemente, sobre a crise atual que o mundo passa nesse conflito Rússia-OTAN em torno da questão da Ucrânia. Então, sem querer abusar um pouco da sua expertise, professor, qual a sua avaliação? Veja bem, primeiro, por que eu trabalho nesse campo de história europeia, sobretudo de meados do século XVIII para cá? Porque, embora eu me tenha dedicado muito intensamente ao campo de teoria e metodologia, eu considero que teoria e metodologia só é um pouco como você ter uma caixa de ferramentas, como eu mencionei antes, sem usar nunca uma ferramenta. Então, eu considero que é sempre necessário ter um pé na pesquisa empírica. Então, daí o meu campo de atuação nessa área. O mundo, a estrutura das relações internacionais hoje mudaram, quem sabe, os termos aplicados, mas continuou utilizando a noção de que eu sou o melhor e o resto não presta, ou o resto pode até prestar desde que se submeta à minha hierarquização do bem e do mal. Nesse aspecto, isso, digamos assim, se nós recuarmos 2000 anos na história, que é mais conhecida do lado ocidental, mas depois torna-se muito conhecida também de uma maneira global, você encontra um constante amontoado de conflitos, né? E esses conflitos vão criando hierarquias e hegemonias. E essas noções de teoria da hegemonia acabam sobrevivendo ao longo de séculos. E reaparece nas estruturas que nós herdamos sucessivamente do Tratado de Westfália, em 1648, do Tratado de Viena, em 1814 e 1815, do Tratado de Versalhes, Saint-Germain-des-Prés e Sèvres, em 1919 e 1920, aterrissa nos não tratados de fim da Segunda Guerra Mundial, desemboca na Guerra Fria e hierarquiza o mundo em blocos antagônicos. É uma simplificação monumental, mas, grosso modo, o que é isso? Então, hoje nós vivemos heranças desse antagonismo pós-Guerra Fria, com uma espécie de nostalgia do conflito antigo que passou ao passado e parece fazer falta a alguns, né? Ou quando o Trump falava pelos cotovelos nos Estados Unidos, e ele dava a impressão de que tinha saudade de conflitos que alimentassem essa situação de ódio, de oposição. E agora, como não tem mais o Trump, o presidente da Rússia resolveu encarnar essa grande nostalgia do mundo passado e, por conseguinte, recoloca o mundo diante da crise de uma fratura que nós pensávamos ter sido superada e da qual, em termos de organização militar, só sobreviveu a OTAN, porque o Pacto de Varsóvia se autodissolveu, não se dissolveu por imposição do mundo ocidental. E, obviamente, uma parte dos países que hoje independentes, e inclusive a Ucrânia nunca foi independente até 1991, em momento nenhum de sua história, uma parte do leste europeu, que era a parte mais a oeste da União Soviética, voltou-se para a União Europeia, por razões também econômico-financeiras e comerciais, e militares, que seriam um guarda-chuva de proteção da OTAN. E isso parece ter sido o ponto de disparo dessa ciumeira que agora, infelizmente, toma a vida de tantas pessoas que não tem nada a ver com essa ciumeira, como já acontecia ao longo da história da Ucrânia. Eu lembro especificamente do grande desastre de Holodomor, que foi imposto por Stalin nos anos 30, em que morreram milhões de ucranianos de fome, porque a política da União Soviética era de confiscar todas as plantações e colocar a serviço do sistema soviético e não europeu, e não ucraniano.
Obrigado, Estevão. Nós, infelizmente, já chegamos ao final dos nossos 30 minutos, mas passou muito rápido. Acho que foi muito proveitoso. E convido novamente a quem vai nos assistir. Esse é um programa gravado que nos ajude a divulgar, que compartilhe, que curta o vídeo. Tem tanta porcaria circulando na internet, fingindo ser conhecimento histórico, que quando aparece algo assim, a gente tem que programaticamente militar para que chegue até mais pessoas. E eu queria finalizar essa conversa, antes de passar a palavra para o professor Estevão para que ele se despedisse, convidando quem quiser conhecer um pouco mais sobre a trajetória do professor Estevão. Tem dois caminhos muito bacanas. Um é essa entrevista que foi publicada na Teoria da História. Tem várias outras, mas essa eu acho muito relevante. E poucos historiadores e historiadoras brasileiras podem se gabar de ter um livro sobre si, né? O professor Estevão tem esse livro organizado aqui pelos colegas, inclusive meu colega aqui da UFOP, Sérgio da Mata, o Arthur Assis da UNB, e o professor também André Araújo da UNB. São vários colegas do campo de teoria das relações internacionais falando sobre a obra e sobre a trajetória do professor Estevão Chaves de Rezende Martins. O livro está disponível na Amazon para compra. E queria também só recordar que o professor Estevão é emérito da UNB, aqui uma foto junto com a reitora da UNB no momento em que ele recebeu essa homenagem. Professor, suas palavras finais para o nosso público. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com o professor Valdey, que eu admiro muito e cuja ação na presidência da ANPU e também em outras muitas que distinguiram o campo da teoria da história no Brasil, é um exportador de grandes méritos, mesmo que nem todo mundo compartilhe todas as visões de mundo que nós compartilhamos, pela oportunidade que aqui me foi oferecida, esperando que a troca de ideias que aqui se fez possa servir de inspiração para alguém. E se porventura alguém quiser saber mais, não apenas o que eu escrevi, mas também pode entrar em contato, estou sempre à disposição de quem precisar. Um grande abraço a todos e, uma vez mais, muito obrigado. Obrigado, Estevão. E só lembrando, né, assim, quem tiver comentário, dúvidas, perguntas, sugestões, pode escrever aí na parte de comentários do canal do YouTube. Eu vou passar para o professor Estevão, tenho certeza que ele vai achar um tempinho para responder aos comentários e perguntas. Então, até o próximo programa. Muito obrigado, um grande abraço.